Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Nesta série Respira 22, você conhecerá um pouco mais sobre proteção respiratória. E hoje será abordado o que são filtros químicos e combinados, quais são os tipos e como estão classificados, quais são os mecanismos de retenção, a máxima concentração de uso, conhecida como MCU, e as limitações desses filtros químicos, que devem estar contemplados no Programa de Proteção Respiratória da organização. Vamos conhecer? Então vem comigo. De acordo com a NBR 13.696 da BNT, os filtros químicos são componentes de um respirador purificador de ar destinados a reterem gases e vapores específicos contidos no ar. E os filtros combinados são filtros químicos que incorporam um filtro para partículas. Mas para entender melhor esse conceito, vamos relembrar o que são gases e vapores. Os gases são substâncias que, nas condições normais de temperatura e pressão, já estão no estado gasoso. É um dos estados da matéria que é caracterizado por ocupar todo o espaço disponível em razão do elevado grau de agitação das moléculas, como por exemplo o nitrogênio. Já os vapores é o estado gasoso de uma substância que, nas condições normais de temperatura e pressão, estão no estado líquido ou sólido, como por exemplo, vapores de acetona, de álcool, de gasolina, de naftalina, entre outros. A maior parte dos contaminantes químicos estão dispersos na atmosfera na forma de aerodispersóides, sólidos ou líquidos, e na forma de gases e vapores. Porém, nesta aula veremos apenas informações sobre filtros químicos e combinados. Agora que conhecemos o que são filtros químicos e combinados, vamos conhecer os tipos e como estão classificados? Vem comigo! Bom, em relação aos tipos, os filtros químicos podem ser filtros para uso contra vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e compostos orgânicos da amônia, além dos gases especiais como, por exemplo, mercúrio, cloreto de vinila, monóxido de carbono e formaldeído. Agora você pode encontrar no mercado os chamados filtros múltiplos, ou seja, filtros químicos com uma combinação de dois ou mais dos tipos de filtros que citei anteriormente e que satisfaçam os requisitos da norma técnica NBR 13.696. Esses filtros químicos, conforme sua vida útil medida em ensaio de bancada, podem ser classificados da seguinte maneira: filtros de baixa capacidade, conhecido como FBC, classe 1, classe 2 e classe 3, ou seja, 4 classes de filtro químicos, e a diferença entre eles está na quantidade de sorbente e que reflete na máxima concentração de uso desses filtros químicos. Assim, o sorbente nada mais é que o material utilizado para reter os gases ou vapores, como por exemplo o carvão ativado. Vale lembrar que os filtros químicos devem ser feitos de material que suporte o manuseio, temperaturas, umidades e atmosferas corrosivas daqueles ambientes onde vai ser usado. A estrutura do cartucho, que constitui o filtro, não deve apresentar danos como, por exemplo, sinais de corrosão. Vamos saber mais sobre a máxima concentração de uso de um filtro químico? Vem comigo! De acordo com a 4ª edição do PPR da Fundacentro, a máxima concentração de uso de um filtro químico refere-se à máxima concentração de contaminante em que um filtro para gases ou vapores pode ser usado. É bom deixar claro aqui que existe uma MCU de filtros químicos e uma máxima concentração de uso de um respirador. Porém, nesse caso, estamos abordando apenas a MCU de filtros químicos isoladamente. A máxima concentração de uso consiste apenas em uma indicação genérica, uma vez que devem ser consideradas as restrições aplicadas aos filtros químicos e combinados. Ou seja, os respiradores purificadores de ar somente devem ser utilizados contra substâncias capazes de alertar o usuário da sua presença por meio do cheiro, gosto ou irritação. Porém, é importante salientar que o odor da substância seja percebido em níveis de concentração menor do que o limite de exposição. Por isso, é muito importante também que o profissional que está fazendo a seleção do filtro químico tenha conhecimentos específicos sobre proteção respiratória e principalmente sobre o agente químico que está presente nas operações da organização. Agora vamos conhecer alguns mecanismos de retenção de gases e vapores que atuam nos filtros químicos. Vem comigo!
Os filtros químicos removem os contaminantes presentes no ar devido à interação das moléculas do gás ou do vapor com o material granulado do filtro. Os principais mecanismos de retenção que ocorrem na remoção dos contaminantes são a adsorção, física ou química, e a absorção. Esses são os principais. O processo de sorção refere-se ao fenômeno através do qual as moléculas de gases e vapores em contato com a superfície de certos sólidos são atraídas e nelas ficam presas. E quando as forças de atração entre as moléculas e as superfícies são físicas, o processo é denominado de adsorção física. Ou quando essas forças de atração são muito mais intensas, ocorrendo até a transferência de elétrons entre as moléculas do gás ou vapor e a superfície do sorbente, dizemos que ocorreu a adsorção química. Mas se as moléculas do gás ou vapor penetram o sorbente e lá reagem quimicamente, dizemos que ocorreu a absorção. O sorbente mais utilizados para reter gases e vapores é o carvão ativado, por causa da sua grande área superficial, que pode chegar até 1.500 metros quadrados por 100 gramas de carvão ativado. Porém, existem outras substâncias que podem ser impregnadas no carvão ativado para melhorar a sua capacidade de retenção, como a alúmina ativada e a sílica gel. Agora vamos conhecer algumas limitações dos filtros químicos? Então vamos lá. Considerando as limitações dos filtros químicos, os respiradores purificadores de ar somente podem ser utilizados quando o teor de oxigênio no ar estiver entre 18 a 23,5% de oxigênio ao nível do mar, quando a concentração do agente químico estiver abaixo da sua concentração IPVS, quando a concentração do agente químico no ar for menor que a máxima concentração de uso do filtro químico e quando o agente químico apresentar propriedades de alerta. Os filtros químicos nunca devem ser utilizados em ambientes em que a concentração do contaminante é superior àquela concentração a qual o filtro foi ensaiado. E somente são recomendados contra agentes químicos que apresentem propriedades de alertas adequadas em concentrações abaixo do limite de exposição. E lembre-se, os filtros químicos nunca devem ser utilizados para oferecer proteção contra gases ou vapores extremamente tóxicos no ambiente de trabalho, mesmo em concentrações muito baixas. Nesse caso, recomendamos os respiradores de adução de ar. Bom, chegamos ao final desta aula e conhecemos mais sobre os filtros químicos. Como você pôde perceber, é um assunto extenso e é preciso um estudo mais aprofundado sobre o tema. Obrigado por ter chegado até aqui, deixa seu like, compartilha a informação e até o próximo vídeo. Aquele abraço!